Sabe, existe um lugarzinho lá em Gold Hill, no Oregon, onde as leis da física, bom, parecem tirar férias. É o famoso Vórtice de Oregon, um ponto no mapa que, supostamente, vira a ciência de cabeça para baixo e desafia tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. Vamos mergulhar nesse mistério e ver o que está acontecendo por lá. Essa é a grande pergunta, né? A pergunta que atrai milhares de pessoas para lá todo ano. Imagina só, um pedaço de terra com as suas próprias regras, onde a gravidade se comporta de um jeito diferente. É uma ideia que fascina, com certeza, mas será que é isso mesmo que está rolando ali? E olha, muito antes de virar uma atração turística, a área já tinha uma fama. Lendas dos povos nativos americanos chamavam o local de Terra Proibida. O papo era que os cavalos simplesmente se recusavam a passar por ali, empacavam, como se sentissem que alguma coisa estava errada. Essa aura de mistério é o que dá o pontapé inicial na nossa história. Mas beleza, deixando as lendas um pouco de lado, o que exatamente acontece por lá? Quais são os fenômenos que quem visita vê com os próprios olhos? Porque existem alguns efeitos bem específicos que deixam qualquer um de queixo cair. Os efeitos são clássicos e, vamos combinar, bem desconcertantes. Você tem bolas rolando para cima, contra a ladeira, desafiando totalmente a gravidade. Tem vassouras que ficam em pé sozinhas, equilibradas na pontinha das cerdas. E o mais famoso de todos, em uma plataforma que parece perfeitamente nivelada, duas pessoas trocam de lugar e a altura delas parece mudar completamente. Uma encolhe, a outra cresce. É uma experiência visual que dá um nó na cabeça. Certo. Como explicar tudo isso? Basicamente, existem duas teorias que estão aí na disputa. A primeira é a história oficial, aquela contada pelos donos da atração. E ela aponta para forças misteriosas, meio paranormais. A história moderna do lugar começa lá no início do século XX. Construíram um escritório de mineração ali que, do nada, deslizou da base e ficou todo torto. Foi aí que um geólogo, John Lister, lá nos anos 30, começou a estudar esses fenômenos e abriu o lugar para o público. E um fato curioso, ele chegou a processar um outro ponto de micelium que abriu na Califórnia, alegando plágio. Mas ele acabou retirando o processo quando lembraram a ele que, se o vórtice era um fenômeno natural, como alguém poderia copiá-lo? A teoria do Lister era a seguinte: o local seria o centro de um vórtice de força com uns 50 metros de raio, mais ou menos. E nesse vórtice, o magnetismo paranormal distorcia a realidade. Por décadas, essa foi a explicação oficial que todo visitante ouvia. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. A atual proprietária, Maria Cooper, cuja família cuida do lugar desde 59, admitiu numa entrevista que, sim, os efeitos dentro da cabana torta são ilusões de ótica. No entanto, ela bate o pé que os fenômenos do lado de fora, como aquele da mudança de altura, continuam sendo um mistério de verdade. Bom, essa admissão parcial abre uma porta enorme para a segunda teoria, né? Se parte do show é uma ilusão, será que tudo não pode ser explicado pela ciência da percepção humana? E é aqui que a gente entra no campo da ciência. A explicação científica não fala de forças misteriosas. Ela fala de algo que talvez seja ainda mais fascinante: as maneiras geniais como o nosso próprio cérebro pode ser enganado. Então, o debate está posto. De um lado, a gente tem o fenômeno natural que desafia a física. Do outro, uma ilusão de ótica muito bem bolada que explora as regras da nossa percepção. É uma batalha entre forças misteriosas e os truques da nossa própria mente. A principal ferramenta por trás desse truque todo tem nome: perspectiva forçada. O ambiente inteiro é construído de um jeito que confunde as pistas visuais que o nosso cérebro usa para julgar tamanho, ângulo e distância. Com a cabana inclinada e os fundos todos distorcidos, a gente perde o nosso senso de referência. O cérebro simplesmente não sabe mais o que é reto e o que é nivelado. E olha, isso não é nada novo ou exclusivo do vórtice. A ciência já conhece muitas ilusões que funcionam com base nos mesmíssimos princípios. A famosa sala de Ames, por exemplo, faz as pessoas parecerem gigantes ou anãs usando uma sala com um formato todo esquisito, trapezoidal. Segundo os cientistas, o vórtice de Oregon é basicamente uma versão gigante e ao ar livre desses truques psicológicos clássicos. E não faltam especialistas para confirmar essa visão. O famoso mágico James Randi demonstrou matematicamente como a ilusão funciona. Um físico da Universidade de Oregon foi lá, viu tudo e concluiu a mesma coisa. E tem até psicólogos da Universidade da Califórnia que publicaram um artigo sobre isso, criando um termo chique, enquadramento de orientação, que traduzindo descreve como o nosso cérebro se perde quando o ambiente ao redor está todo torto. Então tá. Se a ciência parece ter uma resposta bem clara, por que o vórtice de Oregon continua a fascinar tanta gente? A resposta talvez não esteja na física, mas sim na cultura.
Pensa só, inaugurado em 1930, o Vórtice é mais do que uma atração. É um pedaço da história americana. É um sobrevivente daquela era de ouro das viagens de carro, sabe? Quando atrações peculiares na beira da estrada eram paradas obrigatórias, oferecendo uma dose de mistério e diversão para as famílias. E todo esse fascínio, claro, foi parar na cultura pop. O Vórtice já foi investigado em programas de caça-fantasmas, apareceu num episódio de Arquivo X e, o mais legal, inspirou a Cabana do Mistério do desenho superpopular Gravity Falls. Ele se tornou um verdadeiro símbolo do mistério americano de beira de estrada. Isso tudo nos leva à pergunta final. O verdadeiro mistério do Vórtice de Oregon é uma força que desafia a ciência? Ou será que o mistério é a incrível capacidade que o nosso cérebro tem de ser enganado e o nosso desejo quase infantil de acreditar no impossível? Talvez a verdadeira mágica não esteja em achar a resposta, mas sim na diversão de continuar se perguntando.